O que é o despertar espiritual? 5 sinais que você está acordando. Você já teve a sensação de que algo está mudando dentro de você, como se uma nova versão da sua alma estivesse tentando emergir? Talvez você tenha começado a perceber padrões nos seus pensamentos, questionado suas crenças, ou até se sentido desconectada do mundo ao seu redor, como se estivesse vendo tudo com outros olhos. Se isso tem acontecido, pode ser que você esteja passando por um despertar espiritual. Mas afinal, o que é isso? Ao contrário do que muitos pensam, o despertar espiritual não é uma experiência mística fora do alcance das pessoas comuns. Ele é, na verdade, uma transformação profunda na maneira como você percebe a si mesma, o mundo e o sentido da existência. É um chamado silencioso, às vezes inquietante, para retornar à sua essência e lembrar-se de quem você é além das máscaras, dos papéis sociais e das expectativas externas. Neste vídeo, vamos explorar esse processo com profundidade. Eu vou te mostrar os 5 principais sinais de que você está despertando e te conduzir por uma jornada de reconhecimento e acolhimento desses sinais. Mas mais do que uma lista, essa é uma conversa íntima com a sua alma. Seja muito bem-vinda ao Caminho da Lua, um espaço onde espiritualidade, mistério e sabedoria ancestral se encontram para iluminar a sua jornada de autoconhecimento, o chamado interior e a desconstrução da realidade. Tudo começa com uma inquietação. Você está vivendo a sua vida normalmente, cuidando da casa, cumprindo rotinas, lidando com os desafios diários. Mas algo dentro de você começa a vibrar de maneira diferente. É sutil no início. Uma sensação de vazio mesmo quando está tudo certo. Uma vontade de chorar sem saber porquê. Um desejo inexplicável de ficar sozinha. Ou, ainda, uma insatisfação profunda com as conversas, os lugares, os compromissos de sempre. Essa é a primeira fase do despertar espiritual, o chamado interior. Ele não chega com fogos de artifício ou revelações místicas cinematográficas. Ele se manifesta como um desconforto silencioso, uma voz que sussurra nas entrelinhas da sua vida. Algo dentro de você começa a dizer: existe mais, muito mais. Esse chamado é, na verdade, a sua alma começando a se mover. É o seu eu superior, te puxando delicadamente de volta ao caminho da verdade. Só que essa verdade não é ensinada nos livros da escola, nem nas normas sociais. É uma verdade que só pode ser sentida, reconhecida e muitas vezes dolorosamente reencontrada. Ao ouvir esse chamado, você entra na segunda fase, a desconstrução da realidade. O que antes fazia sentido começa a aparecer sem alma. Você passa a observar as conversas e vê nelas um eco de superficialidade. Os programas de TV que antes distraíam agora te entediam. As festas, as fofocas, os papéis sociais. Tudo começa a parecer estranho, como se você estivesse fora do corpo, observando de longe um teatro que você já não deseja mais participar. Essa sensação é comum. Muitas mulheres relatam que, durante o despertar, sentem-se deslocadas, como se estivessem vivendo em 2 mundos ao mesmo tempo. De um lado, o mundo externo continua girando normalmente. Do outro, seu mundo interno está em ebulição. A verdade é que você está, sim, entre 2 mundos, o da ilusão e o da consciência. É como se um véu começasse a cair lentamente dos seus olhos. E o que você vê por trás desse véu pode ser perturbador, mas também profundamente libertador. Você começa a perceber como foi condicionada a pensar, sentir, agir e até sonhar de formas que não eram realmente suas, como se tivesse vivido sob um feitiço coletivo, o feitiço da cultura, da religião, da educação, das expectativas familiares. E aqui nasce uma pergunta essencial: quem sou eu de verdade? Essa pergunta é o ponto central de toda a jornada espiritual. Ela não tem uma resposta imediata. Mas ao formulá-la, você já está quebrando as correntes invisíveis que te mantinham adormecida. E nesse momento, é comum sentir medo. Medo de perder o que você achava que era.
Medo de desapontar as pessoas ao seu redor. Medo de não saber para onde ir. O medo faz parte da travessia. Afinal, você está saindo de um terreno conhecido, ainda que desconfortável, para uma terra completamente nova, o território da alma. É por isso que muitas mulheres, mesmo sentindo o chamado, resistem a ele. Tentam se distrair, se entorpecer, se ocupar demais. Porque desconstruir a própria realidade exige coragem. É mais fácil permanecer nas aparências, mas a verdade é que uma vez que o processo começou, não há como voltar atrás. Você pode até tentar esquecer, mas algo em você já despertou. E esse algo vai continuar sussurrando, dia após dia, noite após noite, até você atender. O despertar espiritual também traz outro efeito poderoso: a expansão da percepção. Você começa a perceber padrões energéticos em tudo. Aquele lugar que antes parecia neutro, agora te causa desconforto. A pessoa que antes era legal, agora te parece vazia. O trabalho que era tolerável se torna insuportável. Não é que o mundo tenha mudado. É você que está mudando. Sua frequência vibracional está subindo, e isso revela verdades ocultas. É como se pela primeira vez você estivesse vendo com os olhos da alma. E com esses olhos, você começa a perceber que tudo está conectado, que há uma inteligência por trás dos acontecimentos, que os sonhos têm mensagens, que os encontros não são por acaso, que as dores trazem lições, que o invisível está sempre falando com você, nas entrelinhas, nos símbolos, nas coincidências. Essa fase pode ser solitária. Muitas vezes, as pessoas ao seu redor não compreendem o que você está vivendo. Elas podem te achar estranha, distante, confusa. Podem tentar te puxar de volta para o mundo antigo, te convencer a seguir os mesmos caminhos de sempre. Mas é nesse momento que você deve se lembrar. O despertar é uma travessia individual, intransferível, inadiável. Se você sente que não se encaixa mais no que antes parecia normal, parabéns. Esse é um sinal claro de que você está despertando. Você não está perdendo sua identidade. Está deixando cair o que nunca foi verdadeiramente seu. Esse processo de desconstrução não é um fim, é um recomeço. E para atravessá-lo com sabedoria, é preciso acolher a dor, aceitar a confusão e confiar no processo. Lembre-se, você não está enlouquecendo. Você está acordando. Sinais profundos do despertar. O despertar espiritual não é uma experiência única e definitiva. Ele é um processo contínuo de evolução e transformação. E ao longo dessa jornada, você vai perceber sinais, muitas vezes sutis, mas profundos, de que está despertando para uma nova percepção de si mesma e do mundo ao seu redor. Vamos explorar agora os 5 sinais mais comuns que indicam que você está realmente no caminho do despertar espiritual. 1. Intuição afiada. Um dos sinais mais evidentes de que você está despertando espiritualmente é o aumento da sua intuição. Você começa a perceber que não precisa mais de validações externas, pois sente com clareza o que é certo para você e o que não é. A intuição se torna sua guia, uma voz interna que te orienta sobre decisões, caminhos a seguir, até mesmo sobre as pessoas com quem se relacionar. Isso pode ser desafiador, especialmente se você passou a vida inteira ignorando ou desacreditando na sua intuição. No entanto, quando ela começa a se manifestar com mais intensidade, você sente uma conexão profunda com o seu eu superior, como se houvesse uma conversa silenciosa acontecendo dentro de você. Este é um sinal claro de que o seu espírito está se reconectando com a sabedoria universal. A intuição não se limita ao que você sente sobre as situações. Muitas vezes, ela pode vir em forma de imagens, símbolos, números ou até sonhos que se conectam com sua realidade de maneira quase mágica. 2. Mudança nos relacionamentos. Outro sinal importante do despertar espiritual é a mudança nos seus relacionamentos. Você começa a perceber que algumas pessoas não mais ressoam com a sua nova vibração. As conversas superficiais e as amizades que antes pareciam satisfatórias agora te deixam vazia.
você sente uma necessidade de se afastar de ambientes ou pessoas que não contribuem para o seu crescimento espiritual. Por outro lado, você também começa a atrair para a sua vida pessoas que estão em sintonia com a sua evolução. Talvez você perceba que está se conectando com outras almas que estão passando pelo mesmo processo, ou que compartilham visões de mundo semelhantes. Isso pode ser incrivelmente reconfortante, pois você finalmente se sente compreendida e conectada com aqueles que caminham ao seu lado na jornada do despertar. Além disso, seus relacionamentos com a família, amigos e parceiros podem passar por momentos de tensão à medida que eles percebem a transformação em você. Algumas pessoas podem sentir-se ameaçadas pela sua mudança e até tentar te manter no velho eu. É importante lembrar que, embora seja doloroso, esse distanciamento é parte do processo de evolução. Algumas conexões precisam ser liberadas para que outras mais alinhadas com o seu novo eu possam florescer. 3. Surgimento de questões existenciais. Quando você começa a se despertar espiritualmente, inevitavelmente se depara com questões existenciais profundas. Perguntas como: qual o propósito da minha vida? Por que estamos aqui? O que acontece após a morte? Começam a se intensificar. A sensação de que você está conectada a algo maior, uma força universal, se torna cada vez mais forte, e você sente que há algo mais por trás da realidade física. Essa busca por respostas pode ser desafiadora, mas é essencial para o processo do despertar. O fato de começar a questionar as crenças tradicionais e se abrir para novas perspectivas espirituais é um sinal claro de que a sua consciência está se expandindo. Muitas vezes essas perguntas não têm respostas imediatas, mas a jornada de busca em si já é profundamente transformadora. Você também pode começar a sentir que as respostas para essas questões não estão nos livros ou em teorias externas, mas em sua própria experiência interior. A meditação, a introspecção, a prática de rituais e a conexão com a natureza se tornam ferramentas poderosas para acessar as verdades universais. 4. Sensibilidade aumentada à energia e ao ambiente. Outro sinal profundo do despertar espiritual é uma sensibilidade maior às energias ao seu redor. À medida que você começa a se tornar mais consciente das energias sutis, você pode sentir mudanças de vibração em pessoas, lugares e situações. O que antes parecia normal agora pode parecer pesado, denso ou até mesmo energicamente desconfortável. Você pode começar a perceber a energia de outros seres humanos e de ambientes, como uma troca invisível que afeta seu bem-estar. Essa sensibilidade não se limita às pessoas e aos lugares. Ela também se estende à natureza, aos elementos e até ao universo como um todo. Você pode começar a sentir uma conexão profunda com o mundo natural, como se fosse uma parte essencial dele. Árvores, pedras, o vento e o céu podem trazer insights e uma sensação de paz interior. Isso acontece porque, durante o despertar, você começa a reconhecer a interconexão entre tudo o que existe. Além disso, é comum que o seu corpo também se torne mais sensível. Mudanças em sua dieta, hábitos de sono e até em sua energia vital se tornam mais evidentes. Você pode passar a perceber de forma mais intensa o impacto que o ambiente tem em sua saúde física e emocional. Isso é um sinal de que você está mais consciente de sua própria energia e da energia que te cerca. 5. A busca por simbolismos e sincronicidades. O despertar espiritual frequentemente é marcado pelo aumento de sincronicidades em sua vida. São aqueles momentos, casuais, em que você sente que o universo está se comunicando diretamente com você. Você vê números repetidos, encontra símbolos misteriosos, ou de repente alguém te fala uma palavra que parece ressoar com o que você estava pensando. Esses momentos não são coincidências. Eles são sinais de que você está sendo guiada pelo universo e que a sua conexão com o divino está se aprofundando. Muitas mulheres, ao despertarem espiritualmente, relatam uma série de coincidências que parecem ser perfeitamente alinhadas com suas questões internas ou com as mudanças que estão passando. Essas sincronicidades podem se manifestar de formas tão nítidas e mágicas, que você começa a confiar mais na sabedoria do universo
e na fluidez do processo. Com o tempo, você começa a perceber que o universo fala com você através de símbolos, cores, sonhos, pessoas e até mesmo a repetição de certos eventos. Esses sinais são como pequenas pistas que te conduzem pelo caminho do autoconhecimento e do despertar. O despertar como caminho e não como chegada. É comum imaginar que o despertar espiritual é um evento único, um momento de grande revelação, como se ao atingir uma certa compreensão, tivéssemos chegado ao fim da jornada. No entanto, o verdadeiro despertar espiritual não é uma chegada, mas um caminho. Um caminho contínuo, repleto de aprendizados, desafios, ajustes e evoluções. Ele não é uma linha reta, mas uma espiral que nos conduz a cada vez mais profundidade e sempre nos convida a ir além. O despertar é um processo contínuo. Ao contrário do que muitos pensam, o despertar espiritual não é um ponto final. Não há um fim onde você se torna iluminada e tem todas as respostas. Em vez disso, trata-se de uma transformação constante, uma jornada sem fim, onde cada momento vivido é uma oportunidade de crescimento e expansão. Em muitas tradições espirituais, fala-se de diferentes estágios de evolução que podem ser experimentados ao longo da vida. Cada ciclo de aprendizado leva a um novo nível de entendimento. Você pode até experimentar momentos de clareza, onde tudo parece se alinhar e você se sente em harmonia com o universo. No entanto, essas experiências são apenas vislumbres do que está por vir. O despertar é como uma série de camadas de uma cebola que, uma vez desvendadas, revelam algo mais profundo, mais misterioso, mais sublime. Aceitar a imperfeição. Uma das grandes lições do despertar espiritual é aprender a aceitar que você não precisa ser perfeita. Muitas vezes, ao iniciar esse processo, podemos cair na armadilha de acreditar que, ao atingir um certo grau de consciência, nunca mais vamos errar, sentir raiva, duvidar de nós mesmas ou perder o equilíbrio. Isso é uma ilusão. O despertar espiritual não nos tira a humanidade. Ele nos ensina a abraçar nossa humanidade com compaixão. Nosso caminho espiritual não é sobre buscar uma perfeição inatingível, mas sobre aprender a ser mais autênticas, mais presentes no momento e mais dispostas a enfrentar nossas sombras com coragem e amor. Isso implica em aceitar nossos erros e limitações com um olhar gentil, sem culpa ou julgamento excessivo. Em muitos momentos, você vai sentir que ainda tem muito a aprender. Isso é normal. Não se assuste com os momentos de dúvida ou as recaídas. Esses momentos fazem parte da jornada e são oportunidades de amadurecimento. O despertar é sobre crescer com o que se aprende, não sobre ser uma versão perfeita de si mesma. A liberação do controle. À medida que você vai se aprofundando no despertar, começa a perceber que o controle sobre a vida é uma ilusão. Tentamos ao longo da vida controlar todas as situações, nossos sentimentos, as pessoas ao nosso redor e até os resultados de nossas ações. Porém, a espiritualidade nos ensina que a verdadeira paz e liberdade vem quando soltamos o controle e nos entregamos ao fluxo da vida. Quando você se permite viver de maneira mais fluida, aceita que as coisas acontecem conforme o seu tempo e que muitas vezes há forças além da sua compreensão trabalhando a seu favor. A vida começa a se desenrolar com mais facilidade. A aceitação de que há algo maior guiando o caminho traz um senso de confiança e tranquilidade que antes parecia impossível. Essa entrega não é passividade, mas sim uma escolha de confiar no processo. Você ainda toma decisões, mas com menos pressa, menos ansiedade e mais confiança. A entrega é saber que, mesmo nas tempestades da vida, você sempre estará sendo guiada e apoiada pelo universo. O propósito de vida se torna claro, mas não de forma linear. Um dos maiores questionamentos durante o despertar espiritual é sobre o propósito de vida. Quando começamos a nos conectar com nossa essência, surge a dúvida: qual é o meu propósito aqui? A verdade é que o propósito não é algo que encontramos de uma vez, como um tesouro escondido que, ao ser desenterrado, nos dá todas as respostas.
O propósito de vida é uma experiência em constante evolução. À medida que você se aprofunda no seu despertar, vai descobrindo pequenas pistas que vão te guiando. Ele não se revela de forma clara de uma vez, mas vai se mostrando em diferentes momentos e experiências. Às vezes, o propósito pode ser ajudar outras pessoas, compartilhar seu conhecimento, criar arte, criar um ambiente de amor e harmonia, ou até se dedicar a um trabalho espiritual mais profundo. Com o tempo, você vai perceber que o propósito não é uma única missão que você deve cumprir, mas um fluxo contínuo de intenções e ações que se alinham com quem você é, com sua alma, com sua verdadeira essência. Não há pressão para encontrá-lo, porque ele está em constante mudança e transformação à medida que você cresce e se desenvolve. A consciência coletiva e o despertar do todo. À medida que você desperta, percebe também que o despertar não é algo isolado. A expansão da sua consciência tem um efeito em tudo ao seu redor. Você se torna parte de um todo maior, uma rede de energia que conecta todas as almas no planeta. O despertar espiritual individual não é algo separado. Ele é uma peça essencial de um processo coletivo. Você pode começar a perceber, mais intensamente, as mudanças que acontecem no mundo à sua volta. As crises, as transformações sociais, as questões ambientais. Tudo começa a fazer parte de um panorama maior. À medida que sua consciência se expande, você se sente conectada com a dor e a alegria do mundo, com a luta e a vitória da humanidade. Esse despertar coletivo é, de fato, o grande objetivo: ajudar a humanidade a se elevar como um todo, para um estado de harmonia e equilíbrio. Cada pequena mudança em você pode afetar a realidade externa. Quando você cura suas próprias feridas, está, de alguma forma, contribuindo para a cura do coletivo. E essa interconexão nos lembra que o despertar espiritual é, na verdade, um processo de cura não só individual, mas também planetária. Viver no aqui e agora. Finalmente, um dos maiores ensinamentos do despertar espiritual é aprender a viver no aqui e agora. Durante a maior parte da nossa vida, estamos distraídas, imersas em pensamentos sobre o passado ou o futuro. O despertar nos ensina a viver plenamente no presente, onde a verdadeira magia acontece. É no presente que encontramos a paz. É no agora que podemos sentir a gratidão, o amor, a alegria. Ao aprender a estar no momento presente, você começa a perceber que tudo o que precisa já está dentro de você. E à medida que você se torna mais consciente de sua energia e mais conectada com a essência da vida, você descobre que a verdadeira felicidade não vem do futuro, mas do que você escolhe experienciar agora. Se essa mensagem tocou sua alma, é porque o chamado para o seu despertar já começou há muito tempo. E agora é a hora de atendê-lo com coragem, amor e consciência. Você não está sozinha nessa jornada. Aqui no canal Caminho da Lua, caminhamos lado a lado, honrando cada passo da sua transformação. Curta este vídeo se ele fez sentido para você. Comente aqui embaixo. Eu escolho despertar, para selar esse momento com intenção e compromisso com a sua alma. E compartilhe com outras mulheres que estão sentindo o chamado interior, pois o despertar se expande quando é partilhado. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos dessa jornada de autoconhecimento e espiritualidade sem dogmas. Toda semana, temos novos conteúdos para iluminar sua caminhada. Que sua luz brilhe e que o caminho se abra com sabedoria. Nos vemos no próximo vídeo.